E aí, pessoal? Como vocês estão? A gente está começando agora às 18 em ponto, mais uma live da série Desaprendendo com um Exemplo. A Adri já está entrando aqui. Olha, eu espero que você que vai acompanhar essa live aqui ou que vai assistir o vídeo depois e que vem acompanhando aí os episódios passados dessa série do Desaprendendo com Exemplo, esteja se divertindo tanto quanto eu, viu? A gente teve vários episódios bacanas já, então se você tá caindo aqui sem querer, ou tá assistindo esse vídeo depois, fica porque vem conteúdo muito bom aqui hoje, tá? As pessoas perguntam, né, gente, qual é o resultado que vocês têm com essas lives no Instagram, né? Gente, a gente se diverte antes de qualquer coisa, tá? E claro que a gente faz um conteúdo aí de altíssimo nível, porque é o que a gente sabe fazer aí no fim do dia, né, minha filha? E olha, se eu conheço bem a minha convidada de hoje, o papo vai ser muito bom. E ela veio preparada para bagunçar o coreto, como ela mesmo diz. Vou colocar você aqui, Karine Presotti. Venha, venha. Ei, Silvia! E como você tá? Eu tô ótima, super feliz de bater esse papo com você. Eu é que tô, gente. Está aqui super ansiosa nos bastidores. Ai, falta um minuto. Olha, enquanto o pessoal tá aqui entrando, deixa eu contar uma coisa. A gente já desaprendeu, né? Muita coisa por aqui, né? A gente falou das piores coisas para se fazer em vídeo ou falando em público com a Cláudia Cortes. A gente viu que não tem nada de glamuroso, né? Ou de glorioso em ter uma startup. Talvez no Vale do Silício, mas eu também duvido um pouco. E o Rodrigo Bernardinelli, que é o CEO da Digibi, foi muito sincero em contar sobre as más decisões, todas as frustrações da trajetória dele como empreendedor. A gente teve um papo muito bom ainda, falando sobre as piores práticas do marketing pessoal com o João Riva. E a gente desaprendeu até a confiar no Instagram, gente, porque a gente perdeu toda a live com a querida da Helena Galante na última semana, graças a uma instabilidade do Instagram. Mas, Helena, olha, não ficou gravado aqui, mas está gravado na memória, tá? E aí a gente colecionou aí um monte de maus exemplos, viu, Cap? A galera tá começando a entrar aqui, a Camila, o Guilherme, sejam bem-vindos. E hoje a coisa vai ser um pouco diferente, né, Ká? Porque o nosso papo, ele é quase uma metalinguagem aí do Desaprendendo com um Exemplo, né? O que a gente vai fazer hoje, que a Ká vai ajudar a gente a fazer? Primeiro, desaprender a aprender, para que aí a gente consiga reaprender a aprender. Vocês deu para entender? Parece confuso, né, Ká? Mas não é, né? É que a gente está um pouquinho viciado no modelo de aprendizagem, né? E a gente tende a seguir o roteiro que foi desenhado ali por uma construção social. E, de repente, a gente pode se surpreender e ver que tem outras formas aí mais eficientes e mais gostosas de aprender. A gente carrega muitas ideias que não são nossas, né, Ká? Eu até brinquei quando, né, eu fiz a divulgação aqui nas minhas redes pessoais, né? Que a gente nasce, cresce, vai para a faculdade. Claro que eu tô falando, né, da nossa bolha social aqui, não é todo mundo que vai para a faculdade. Se reproduz, embora eu não seja muito a favor disso, mas é a grande tendência. Faz um MBA ou uma especialização, né, na sua área de educação, na sua área de atuação e morre, né? A gente sabe que morre. E alguma coisa errada nessa história aí, né, cara? O que tem de errado aí? Eu acho que, na verdade, é um caminho possível. E tem muita gente que vai seguir essa trajetória, que vai ser uma trajetória incrível, né? Que vai construir aí processos de aprendizagem e de carreira, muito baseado nessa trajetória de um conhecimento escolarizado, né? O que vem dessa instituição que é a universidade. Mas a gente pode se surpreender também ao investigar a nossa própria trajetória,
que esses processos talvez não tenham sido tão responsáveis, né? Ou não tenham tido um espaço tão significativo naquilo que fez a gente aprender as coisas mais diferenciais da nossa carreira ou da nossa trajetória pessoal e profissional. Quando você me convidou para vir falar, eu estava refletindo sobre meu próprio contexto, né? Eu sou formada em História, né? Acabei seguindo uma trajetória bem tradicional, fui fazer um mestrado em Educação, depois interrompi um doutorado na mesma área, quando eu comecei a refletir muito sobre isso. E hoje eu estou trabalhando num campo que não tem absolutamente nada a ver com a minha formação acadêmica, né? Então, a gente pensar aí que a gente passa, às vezes, 10 anos numa formação acadêmica que não é aquela que vai conduzir, talvez, o lugar onde você vai encontrar mais sinergia profissional. Então, por que a gente ainda fica tanto tempo dentro dessa estrutura escolarizada tradicional, né? Esse questionamento é que eu tenho me feito com frequência e tô querendo trazer para cá, né? Será que hoje, quando alguém fala comigo, tô pensando em fazer uma pós-graduação, eu me arrepio e falo, será que você tem que fazer uma pós-graduação? Vamos investigar isso direito e ver se vale a pena essa trajetória? Então, nosso objetivo aqui, né, Silvia, é quebrar as instituições de ensino superior. Mentira. Até parece, né? Tá falando, você tem mestrado, né? Que a gente, assim, claro que é uma crítica à faculdade, mas acho que é um papo super importante, porque o problema não é a faculdade, não é a graduação, não é a pós-graduação. É a escolha ou a escolha não consciente que te leva até lá, né? Isso. É o caminho, é esse caminho único. Na verdade, o que a gente está problematizando aqui é o caminho único. Eu lembro que quando a gente fez, né, quando você participou do workshop sobre o Reaprendendo a Aprender, a gente falou de 3 conceitos, né, que são super legais. Que é o conceito de metacognição, o conceito de eutagogia e o conceito de andragogia, né? O que é isso? Metacognição é simplesmente você conhecer como que você aprende. Deveria ser, talvez, a primeira coisa que a gente faz antes de tomar a decisão de qualquer trajetória de aprendizagem, principalmente no estágio de vida adulta. Você sabe como é que você aprende? Assim? Faz uma pergunta aí, analisa. Cara, uma coisa que eu tenho uma habilidade gigante, que me traz muito diferencial na minha vida profissional, como é que foi minha trajetória de aprendizagem? Quando você começa a investigar e a mexer nesses processos que são referentes à sua própria cognição, à sua trajetória cognitiva, talvez você vai descobrir que a trajetória acadêmica para você vai ser um tiro no pé. Você vai gastar dinheiro, vai despender muita energia em uma série de disciplinas e desafios que não vão te conectar a uma aprendizagem real e efetiva. Talvez você descubra que não, que sim, esses processos são muito eficientes para você. Mas o primeiro passo que a gente falou, conheça como que você aprende. Gaste tempo observando a sua história de aprendizagem e os seus processos de cognição. Isso já vai ser uma descoberta maravilhosa, né? A outra que a gente falou foi a eutagogia, que é basicamente autonomia. A gente está vivendo um contexto de muita informação em mãos. É fácil obter informação, né? A gente tem muito acesso. Então, desenvolver processos autônomos de aprendizagem é maravilhoso e também é um caminho para você identificar, talvez, como é que você consegue criar uma trajetória de trilha mais autônoma e menos institucionalizada. E a outra, que é a andragogia, que é o que a gente traduziu como significado, né? O adulto já tem uma carga de aprendizagem que ele traz gigante. E muitas vezes um processo mais maker, né? Mais fazedor, mais que você vai se colocar numa situação de desafio, né? Ou vai se colar em alguém que sabe muito de um processo e criar uma construção de observação, vai te trazer uma dinâmica muito mais gostosa de aprendizagem do que talvez uma dinâmica mais formal. Então, estou relembrando aqui alguns conceitos que a gente trabalhou e que foram incríveis, né? E que mexem um pouco nessa estrutura mais tradicional. Legal você ter trazido essa conceituação.
esse workshop. Olha, você devia dar mais, viu, Karine? Porque é incrível, gente. Vamos torcer para a Karine voltar a dar esse workshop. Olha, entrou mais um monte de gente aqui, a Vanessa, a Milena, a Ana Paula, a Mia, tá até comentando aqui, né? E daí chega onde achou que queria chegar e vê que não era nada daquilo que pensava, né? Comentou aqui quando estava falando um pouquinho aí rapidamente da sua trajetória, e daí começa a aprender tudo de novo, né? A Dri também comentando, eu fiz 2 MBAs, porque tudo hoje chama MBA. Mas olha, o segundo eu não recomendo. O Dani, oi Dani, muito legal. Mas espera aí, você contou muito rápido essa história aí da sua trajetória, né? Porque queria que você contasse um pouquinho melhor, porque é assim, gente, a Karine já trabalhou, já liderou vários projetos muito legais de curadoria de conteúdo, muitos deles na área de educação mesmo, né, Cá? A Karine, ela foi uma das cofundadoras da Educar, né, que é a maior plataforma hoje de cursos online da América Latina. Está numa instituição muito legal hoje, que é a Nova Escola. Mas eu queria que você contasse, Cá, qual foi, aí agora de uma forma um pouco mais detalhada, qual foi a sua trilha de formação, né, a sua trilha de aprendizagem, e assim, não economize os maus exemplos, tudo que você teve que desaprender aí na sua própria formação. É muito legal a gente investigar a nossa própria trajetória, né? A gente volta no tempo e pensa em todos os desafios que a gente construiu, às vezes, para vencer um processo e depois voltar, né? Eu acho que eu fiz um ciclo, assim. Eu vou começar lá do início, né? Infância. Eu venho de uma família que não tem uma escolaridade clássica, né? Que tem um processo de aprendizado muito informal, porque é uma família com estrutura simples. Então, meu pai fez até a 4ª série e a minha mãe fez até a 8ª. E foram pessoas que construíram vidas econômicas, afetivas, profissionais incríveis, sem a escolaridade formal. No entanto, o que eles desejam, né, para essa criança que está nascendo nessa família? Que ela siga uma trajetória diferenciada, né? Que ela avance. E na estrutura tradicional, né, da nossa sociedade, isso significa ter escolaridade até o ensino superior, né? Então, tem um esforço gigantesco desses pais para estar numa escola boa, né, e criar uma trajetória escolar aí eficiente, de sucesso. Óbvio que os primeiros anos foram de absoluto fracasso, né? Você tá numa casa que não tem essa herança, você tem todo o processo também familiar de se adaptar a esse ambiente. Então, eu falo que meus anos de escola aí foram desafiadores, até eu chegar na universidade e falar, bom, agora eu consegui entrar na caixinha. Aí eu entrei na caixinha tão bonitinho que eu falei, bom, agora eu vou fazer graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Mestrado. E aí, falei, bom, agora eu entrei na caixinha. Nossa, eu me habituei, né? Tô aqui, encaixo ali. E aí fui. E eu fui nessa trajetória muito... Fiz a pós-graduação, né? Na área acadêmica, na área de licenciatura. O MBA não é tão famoso e tão importante como é no mundo corporativo, né? Então, a trajetória mais comum é você faz o mestrado, faz o doutorado. E ali eu ia seguindo esse percurso muito claramente, né? Eu vim para São Paulo com a ambição de fazer o doutorado na USP, né? Passei no ambicionado doutorado da USP, fiz 1 ano e meio. E nesse processo eu entrei no mundo corporativo. Foi quando eu participei do empreendimento da Educar e comecei a trabalhar com educação empreendedora num contexto muito mais dinâmico, obviamente, né? A academia tem um lugar importantíssimo de reflexão, mas o mundo corporativo tem um lugar também muito importante de execução, né? De acelerar processos. E nesse mundo, eu comecei a me deparar com muitos desafios, que era o desafio de gestão de pessoas, o desafio de gestão de processos, né? Para executar muitos cursos e muito volume ao mesmo tempo.
E a minha trajetória de aprendizagem nesse lugar, ela foi toda baseada no desafio de fazer, né? Fazer acontecer ali. Então, o estudo, ele vinha com um desafio de realização. E foi nesse momento que eu me questionei a sequência da carreira acadêmica e fui trabalhar num lugar justamente para ajudar pessoas que não têm uma trajetória de escolaridade clássica, que são pessoas realizadoras, que aprendem muito, que têm um acervo de conhecimento absurdo, mas que ele é construído de uma forma não formalizada, né? Não escolarizada. E eu fui me apaixonando por esses processos, né? Que depois, quando a gente começa a estudar, a gente fala, isso não é novo, né? Que agora se fala do Nano Degree, né? Que você vai entendendo exatamente as habilidades que te faltam para aquele desafio específico e mergulha naquela habilidade, né? Você não entra num programa, alguém desenha um programa de 2 anos, já pré-definido, e você entra lá e executa aquele programa. Você vai construindo a sua própria trilha. E aí eu migrei de carreira, né? Eu saí dessa carreira acadêmica, docente, e fui para a carreira corporativa. E hoje eu tenho uma carreira que é relativamente... Ela não é tão jovem, já vai 6 anos aí que eu estou no mundo corporativo, né? E que eu fui agora para a área de Product Manager. E que ela simplesmente se realizou sem um processo de escolaridade formal, né? E ela se realiza de uma forma super interessante, gostosa, né? Ainda é um desafio para mim, eu estou aprendendo, eu acho que em qualquer profissão ou qualquer mudança, né? Você vai ter esse processo de aprendizado constante, mas eu desaprendi definitivamente que a trajetória acadêmica é a única ou o caminho principal para você construir um processo de aprendizagem que vai te trazer realização profissional e realização pessoal. Então, de novo, aqui eu acho importante, né? Nós não estamos dizendo que esse caminho não é um caminho possível, não é um caminho que pode fazer sentido, né, para você, mas é muito legal quando a gente desconstrói que ele é o único caminho possível e a gente começa a investigar processos que geram outras trilhas muito poderosas de aprendizagem. Você se arrependeu de ter interrompido o doutorado? Ou você planeja voltar ou já desencantou um pouco com a academia? Eu não tenho vontade de voltar para esse espaço, não. Olha, eu vou te falar que de vez em... Eu falo assim, você nunca se arrependeu? De vez em quando eu falo assim, poxa vida, né? Podia ter concluído, podia ter sido aguerrida ali e mantido, né? Porque a gente ainda tem um apego muito grande à questão da titularidade, né? O título tem uma importância ainda expressiva para um campo da sociedade. Mas hoje eu não faria essa escolha, né? Eu não voltaria para esse lugar. Hoje eu penso muitas vezes antes de fazer um processo, um curso de aprendizagem pré-definido, e quase sempre quando eu escolho por um curso de aprendizagem pré-definido, né? Que alguém curou para mim, que eu tô falando isso eu quero aprender finanças. Vou citar um exemplo clássico aqui que eu estou pensando nele. Uhum. Eu vou fazer um curso sobre finanças, né? Essa é a única forma de eu aprender isso. Hoje eu desacredito que é a única forma de aprender isso. Tem muitas outras trajetórias que você pode construir para gerar esse modelo de aprendizagem. Você vai fazer uma pós-graduação, hoje eu definitivamente não entraria num processo de curadoria de 2 anos. Né? Longo, super extenso. A gente tem um movimento de carreira, principalmente na área corporativa e tecnológica, que muda numa velocidade absurda, né? Então, essas trilhas de aprendizagem muito estruturadas a longa duração, elas são arriscadas, né? E são investimentos geralmente muito altos, né? Você vai fazer um MBA hoje no INSPER, na GV, você vai pagar aí algo em torno de 40 a 50 mil, né? Se você pegar esse recurso e imaginar que você pode ter autonomia para investir esse recurso num processo de aprendizagem autônomo, que inclui, né, talvez viagens, né, experiências,
pequenas trajetórias de aprendizagem que você escolhe pontualmente para habilidades que você tem realmente desafio. Imagina uma pós-graduação, de repente tem 2 ou 3 disciplinas ali, que seria muito legal você ter um processo tutorado de aprendizagem, porque você ainda tem um grau de deficiência alto. Mas tem um outro campo ali que você fala, nossa, isso aqui eu já domino, isso aqui já são elementos força, e você vai pagar por ele porque ele está no roteiro, né? Porque ele está incluído ali. Por que você não vai pegar esse elemento força seu e fortalecer ele ainda mais, talvez com uma viagem, ou com um programa específico, ou com uma mentoria de alguém que você admira muito e talvez você pode conseguir por um processo informal e construir um projeto junto. Numa entrevista de emprego, que impacto que tem isso na sua na construção do seu sucesso na obtenção daquela vaga, né, ou daquele lugar profissional? Né? O que vai contar mais hoje? O título ali, né? A pós-graduação em si, ou essa experiência tão diferencial que você construiu, por exemplo, indo participar de um projeto em algum lugar internacional, ou ter um contato com um mentor, né? Que é uma pessoa que você admira, que já tem um outro nível de especialidade naquilo que você tem como força. Então, quando você cria esse, que foi o que a gente trabalhou no workshop, que é muito legal, né? A gente constrói um mapa de aprendizagem, né? Quando você consegue entrar e mergulhar no seu mapa de aprendizagem, aí os caminhos e as potencialidades, eu acho que podem ficar muito... Eles são mais efetivos, mas eu não vou nem falar de efetividade, que efetividade dá muito esse lugar de utilitarismo, né? E eu não queria dar esse lugar, eu queria dar um lugar de saboroso, né? De afetivo. A gente costuma falar que o maior link da memória é o afeto, né? Coisa que você não esquece são aquelas coisas que te trouxeram uma experiência afetiva muito poderosa. E quando você consegue linkar esses processos de aprendizagem com afeto real, né? Ou com algo que te motiva muito, é muito poderoso e é gostoso, né? Então... acho que esse é um desafio que a gente pode se colocar. Tem um monte de coisa que eu quero te pedir para explicar melhor depois, ó. Mas só para dar um oi aqui para o Renan, que entrou. Renan, Marcelo, Emma, bem-vindo. O Guma, a Pati, a Si, Fernando, o Ricardo, o Henrique. Cheguei tarde, você falou, chegou, mas o importante é que você chegou. Ó, o Ricardo, vou te falar, hein? Ricardo Fortes. Ele é diretor de alianças na FIAP. Ele é da academia, mas ele fez uma carreira o oposto da Karine, né, Cal? Ele foi muito tempo no mercado e aí foi trabalhar na faculdade. A Si também, Si, fala se você tiver aí ainda. Si tá apaixonada pela universidade porque ela acabou, há uns meses já, voltou da Áustria, fez um mestrado lá, incrível, tá apaixonada pela faculdade. Mas é isso aí, vamos lá. O Cá, você deu até o exemplo aí, né? Tô achando que eu vou ser linchada, hein, Silvia? Pelo público que tá assistindo. Não vai. Nossa, aqui é todo mundo fino. Aqui é todo mundo fino, educado, feliz. E você tem muita coisa para compartilhar. Mas, ó, você deu esse exemplo e eu sei que eu vivi, eu sei que foi um workshop há bastante tempo, a gente teve tempo para trabalhar sobre isso. Mas tem como falar, em linhas gerais, assim, como que se constrói essa trilha de aprendizagem própria? Você deu alguns exemplos, mas é mais um lance assim de você planejar isso passo a passo e ir acompanhando, ou é uma coisa que vai acontecendo de forma mais orgânica mesmo, conforme você vai sentindo o que vai dando certo ou não, ou dá para criar mesmo essa trilha, é um plano que, sei lá, você olha para 1 ano, 2 anos, considerando o que você quer, e aí você define isso, né? Trazendo até a ideia que você trouxe, que você comentou do Nano Degree, né? Desses pequenos cursos. Como que funciona na prática, para ver se a gente ajuda a galera aqui? Silvia, eu acho que os 2 caminhos são possíveis, né? Isso pode acontecer de uma forma mais orgânica. Se você está estabilizado, você está num lugar profissional, que já é um lugar profissional, que a gente está falando principalmente aqui para um desafio de uma trilha de aprendizagem de um indivíduo adulto, né, que está construindo ou tem uma carreira definida e que, obviamente, quer aí nesse espaço trilhar um caminho de desenvolvimento.
Eu acredito que se você já está num espaço, que é um espaço que você almejou, que você conquistou e que você quer permanecer ali desenvolvendo novas habilidades, eu acho que é natural que isso possa acontecer organicamente e é gostoso que aconteça, né? Você aparece um desafio específico e você usa aquele desafio, aquele projeto profissional para desenvolver habilidades ou para se superar em algo específico. Então, você está organicamente construindo isso. Um outro processo é, geralmente, quem vai procurar um MBA ou uma formação específica, às vezes está pensando em mudar de carreira, né? Tem um plano de migração. Eu sou UX designer, eu quero virar product manager. Como é que eu faço para conquistar esse espaço? Então, você pode, de repente, falar, eu vou fazer uma série de cursos para desenvolver as habilidades dessa carreira que eu tenho vontade de seguir nela. E aí, esse processo é um processo de planejamento mesmo, né? Quais são os caminhos que eu posso trilhar para chegar nessa posição? E aí, ele pode ser via educação formal e ele pode ser via uma trilha de aprendizagem que você constrói. E como que você planeja essa trilha? Como é que você executa esse planejamento? Esse planejamento, a gente, quando fez o mapa, pensou em criar, de fato, um lugar onde você toma consciência do que são as suas habilidades força, do que aquilo que você não possui ainda e que é necessário para você chegar nessa posição, e aquilo que muitas vezes você ainda não identificou que você possui de habilidade ou de força, mas que você depende, às vezes, de um olhar externo. Então, o que a gente fez ali foi, bom, primeiro passo, mais fácil, talvez, de você verificar isso, é você fazer testes, né? Tem um tanto de teste no mercado que te ajuda a identificar isso. Tem MBTI, tem o VARC, né? Recentemente eu fiz o DISC. Se você pesquisar na internet, você tem um tanto de teste que te ajuda a entender seus modelos de aprendizagem, o seu perfil, as suas habilidades forças. Eu adoro fazer esses testes, acho interessantíssimo, acho que ajuda no seu autoconhecimento, mas é muito difícil você fazer um teste desse, ver o resultado e falar, nossa, mas não tem nada a ver comigo, eu não sou essa pessoa. Quase sempre quando você faz esses testes, o que você olha e fala, nossa, gente, mas é isso mesmo, né? Então, você consegue, às vezes, construir esses processos de uma forma mais autônoma ou de uma forma monitorada. Identifica aquilo que é desafiador, aquilo que você não possui e é importante para a construção daquela carreira. Identifica, às vezes, através de testes, com gente que está vinculado a você, né? Tem muito lugar que faz isso. Quem são as grandes pessoas que te acompanham na vida profissional e na vida pessoal, para quem você pode perguntar ou fazer uma avaliação sobre as suas potencialidades. E aí, a hora que você mapeia isso, você fala, bom, é aqui que eu tenho que me desenvolver. Né? Essas são as minhas fraquezas e aqui eu tenho que apostar numa trajetória de processo de construção de habilidade. E como que eu vou adquirir essa habilidade? Aí a tendência nossa natural eu vou adquirir essa habilidade através de um curso. O que a gente está dizendo aqui talvez você possa adquirir essa habilidade através de um projeto profissional. Coisa simples, às vezes. Eu vou me propor a escrever um texto por mês sobre esse determinado assunto, com pesquisas e entrevistas com gente na área que eu admiro. Eu vou me propor a fazer um estágio, uma incursão gratuita numa instituição ou num lugar que eu acho que faz isso com uma força tremenda e com quem eu gostaria de aprender, ou um lugar, inclusive, que eu gostaria de trabalhar, né, de estar junto. Então, esses caminhos são caminhos que você tem que planejar e tem que se comprometer com eles, né? O que a gente criou lá na... Eu lembro que no workshop a gente fala de 10 passos, né? 10 grandes passos. E dentre dos 10 grandes passos, quando a gente fala de fazer projeto, a gente fala, cara, aí é a questão que a gente falou da autogogia. Se você não desenvolver um processo de autonomia, talvez você vai ficar dependendo dessa muleta do caminho que já está pré-definido, né? Daquele caminho institucionalizado, escolarizado. E tudo bem se ele for um caminho que te traz conforto.
Mas investiga, porque talvez não é ele que vai potencializar a sua aprendizagem e nem que vai potencializar essa migração profissional. Então, resumidamente aqui, e não estou dizendo que é fácil, é desafiador, o primeiro passo é construir esse mapa. E nesse mapa, você tem que entender as forças, as fraquezas, as surpresas, e você tem que criar um projeto, né, de falar, bom, eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho esse objetivo, eu quero chegar aqui, e nessa trajetória você constrói ali 3, né, 4 passos que eu sugeriria, né, o desafio aqui que eu sugiro é que pelo menos um desses passos não seja formal, né, que um desses passos seja disruptivo e vá para um caminho de execução, né, seja de mentoria, seja de experimentação ou de um projeto de realização que te dê visibilidade até desse processo de aprendizagem. Será que... eu não sei se você... Diga. Será que tá ficando claro, assim? Será que o pessoal pode perguntar, né? Eu ia perguntar pro pessoal, porque assim, eu não sei, em live ninguém tá muito preparado para anotar. Se vocês não anotaram isso que a Karine falou, se a Karine me permitir, a gente vai escrever isso para divulgar depois, porque esses Silvia, itens que a Ká mostrou... Se você quiser, você pode compartilhar um link do mapa de aprendizagem. Ótimo! Posso? A gente pode, compartilha. lógico. Foi criado para o mundo, né? Maravilhosa. A gente vai compartilhar, então. E olha, a gente façam, porque de verdade, falo por experiência própria, é revelador. E, só para acompanhar aqui, a galera tá entrando, né? O Bruno, a Agnes, oi Agnes, a Silene, né? Que eu comentei com você, que voltou da Áustria com mestrado. Ela falou, olha, eu fiquei um pouco preocupada com o feedback dela sobre doutorado. Me fez pensar, porque assim, eu sei que estava pensando no doutorado. É bom, né? Estar fazendo as pessoas pensarem, né, Ká? Se ela quiser seguir uma carreira acadêmica clássica, né? Fazer concurso público, né? Entrar dentro de uma universidade, não tem como ela sair muito disso, né? Ainda é uma exigência que as universidades fazem, né? Você não consegue entrar numa universidade pública hoje se você não tiver essa titulação. E ainda tem campos de carreira em que essa formação clássica, ela é indispensável. Ela é indispensável. Então, é muito importante você avaliar o seu objetivo profissional. Dependendo do seu objetivo profissional, você vai ter que trilhar esse caminho mais clássico. Agora, se você está nesse campo de empreendedorismo ou numa área de inovação e mais no mundo corporativo, talvez isso possa ir, inclusive, contra você. Porque você pode perder time, né? Perder uma possibilidade de aprendizagem muito mais acelerada e eficaz se você ficar muito apegado à trajetória institucionalizada da escolaridade formal. Então, é muito legal falar com o pessoal que está assistindo que isso vai depender muito do seu projeto profissional, né? Você tem que entender no seu projeto profissional quais são os caminhos possíveis e entender também quem faz parte, quem são as grandes referências, né? Lá no mapa de aprendizagem, não sei se a Silvia lembra, né? Mas no campo ali inferior direito, a gente coloca um mapa de referência, né? Quem são as pessoas que você admira no seu campo profissional? E peguem pessoas diferentes, né? Não sei, acho que todo mundo aqui já deve ter assistido, né? Porque tá super aí, todo mundo falando do documentário novo lá do Netflix, O Dilema das Redes. E uma das coisas que eles provocam ali, vou dar spoiler para quem não assistiu, mas é como que o algoritmo faz a gente ter leituras sempre iguais, né? Como a gente acaba ficando viciado nas mesmas referências. E quando a gente construiu lá o mapa, né, e fala da criatividade, né, de como é que você faz as sinapses, a gente falou da importância de você sair do lugar de conforto, né, de você aprender coisas, às vezes, totalmente diferentes, novas, que estão fora da sua área de percurso. E como referência também, né? É interessante que você tenha referências que não sejam viciadas, né? E fazer uma seleção de referências e acompanhar essas referências pode te ajudar, talvez, a entender também os caminhos possíveis.
Porque, de repente, você vai ver muita gente na sua área que também não tem, que teve sucesso, que tem trajetórias incríveis e que não passou por essa trajetória super formal de aprendizagem. Uhum. Outra coisa que você falou que é muito legal é você perguntar para as pessoas próximas a você o que elas enxergam como suas forças e fraquezas, né? Isso também foi surpreendente para mim. A gente acha que sabe, né? O que como as pessoas veem a gente. Muitas vezes a gente sabe, mas esse exercício também é surpreendente, né, Cal? É muito legal e é simples, né, Silvia? A gente fez um Muito. surveyzinho, né? Ali usou o Typeform, mas você não precisa fazer isso. Você pode fazer numa folhinha de papel mesmo, né? Pega um papelzinho, escreve lá umas perguntas e se desafia, né? A olhar e olha, me conta, assim, gente, vocês já fizeram É muito gostoso isso, Silvia, né? A gente pega um amigo seu, assim, pega uma lista ali Muito. de 5 amigos, pega uma lista de 5 pessoas que trabalham com você, chama para tomar um café, vai ser um momento super agradável e elege ali 3 perguntinhas, né? Olha, eu queria que você me falasse o que você acha que eu faço muito bem. Você olha e fala, nossa, admiro isso aqui em você, eu faço muito bem. Agora, me fala o que você acha que ainda é um desafio para mim. E por último, me fala uma coisa que eu faço que você se surpreende, né, quando eu faço. Eu tô lançando essas 3 perguntas, são simples, né? O que eu faço bem, que você acha incrível? O que você acha que ainda é um desafio para mim? E o que você acha que é surpreendente? Essas 3 perguntinhas talvez vão te dar uma coleção ali. Se você pegar 5 amigos e 5 pessoas do seu campo profissional, você já vai ter aí uma boa amostragem, né? Faz uma nuvem de palavras depois. E essa percepção do outro sobre si, ela não é absoluta, mas ela somada à sua própria investigação, pode te trazer também alguns insights de formação, né? Ou de investir naquilo que você é forte, muito legais. Incrível, Cal. Ó, a Fabiana entrando. Oi, Fabi, que legal ter você aqui. A Simone Presotti, quem é essa irmã? É minha irmã. Ei, Oi, sim! Simone. A Polly tá aqui, a Ali, a Tati, ó, tem uma galera aqui entrando. O Lu fez uma pergunta importante que eu já vou colocar aqui, mas eu não queria perder a deixa do workshop. Eu não quero ficar falando sobre mim, mas eu só vou dar esse exemplo para te fazer uma pergunta, porque esse workshop me marcou muito e eu saí dele incomodadíssima porque eu percebi várias coisas, entre elas que eu não dava importância e até subestimava alguns aprendizados. Eu só valorizava o que era conhecimento intelectual. Arrogante isso, né? Mas é verdade. Eu menosprezava, sei lá, quem aprendia. Não criticava, mas achava bobeira, sabe? Tipo, quem aprende a cuidar de planta, sabe? E, e eu aprendi o quanto essas atividades manuais, né, que exploram outras, não entendo de neurociência, nada disso, mas que exploram outras coisas, né, outras atividades, o quanto isso traz que, eu acho que eu nem consigo explicar, mas outro dia eu me vi aprendendo a carpinar, tá? Eu quase não andei no dia seguinte, o Lu sabe disso, né, tava comigo, mas eu me senti bem, cara, porque eu não sei, assim, são outros centros de comando de habilidades que é como se eles despertassem. Isso faz sentido? Isso faz parte também de uma trilha de aprendizagem, cara? Faz super sentido, né? Eu não sou especialista, assim, nesses processos, né? Tá mais no campo de investigação da neurociência. Mas acho que todo mundo que se construir um processo de investigação vai entender que a diversidade, né, quando você explora uma diversidade de campos no seu cérebro, a possibilidade, a capacidade, tanto de você aprender coisas novas, como de você criar ideias inusitadas, ela vai se tornando muito maior, né? O pessoal fala, tem uma palavra bonita, né, que chama serendipidade, né? Que é justamente você encontrar o novo, o inusitado, e dali gerar ideias que são
disruptivas e que vão trazer insights muito poderosos, seja para sua vida profissional, seja para sua vida pessoal. E quando você se coloca nesse lugar, você também cria uns revezamentos que são positivos, né? Eles falam que para você acelerar o processo de aprendizagem, tem aquela técnica clássica que eu acho que todo mundo já deve conhecer, que é a técnica do Pomodoro, né? Do foco, você fica 25 minutos focado, né? Depois você faz uns 5 minutos de descanso e de recompensa, principalmente para aquilo que é desafiador, uma coisa que você tem dificuldade de aprender, então se desconecta de tudo, fica 25 minutos super focado. Tem a técnica que a gente fala que é do esforço e repetição espaçado, né? Então não adianta você ficar ali o dia inteiro focado num processo de aprendizagem, provavelmente você vai ficar movimentando só a sua memória de curto prazo, né? Você não vai trazer aquele conhecimento, não vai internalizar aquele conhecimento. Então, ter contato com aquilo que você está aprendendo de forma espaçada em vários períodos é muito positivo. E esse fluxo de aprendizagem. Então, eu saio de um processo que está mexendo numa área muito intelectual e vou para um processo da manualidade, né? Que vai trazer uma outra habilidade, né? Que vai mudar ali o seu fluxo de sinapse. Então, nos processos, quando a gente estuda os processos de aprendizagem, a gente nota que essa diversidade de campos, ela tende a ser muito poderosa para tornar o seu aprendizado mais eficiente. E eu vou voltar de novo, mais afetivo e mais significativo. Foi legal, Capinar? Silvia, me conta como é que foi esse processo. Foi maravilhoso, gente. Foi aprender, né? Tipo, acho que quem olhava pra mim naquela situação fala, gente, essa menina realmente nunca fez nada parecido com isso, né? Eu lembro E eu direitinho a sua cara quando a gente começou a mapear, né, esses processos, e a gente falou, gente, não coloca só do campo intelectual, né? Coloca em alguma habilidade manual que você tem. Aí você, de repente, não fez coloquei aquela nada, cara e falou Karine, assim, nessa gente, hora. eu não tenho nenhuma! Olha, sério, gente, pensem sobre isso, porque eu sei que tem muita gente aqui como eu, tá? Esse nosso mundinho aqui mesmo, intelectual mesmo, galera que trabalha com comunicação, com uma série de coisas, educação e tal, que eu sei que a gente se comporta muito assim, mas olha, vale a pena fazer essa reflexão, viu? Enquanto isso, tem mais Eu tô gente chegando, junto, a viu, Silvia? Eu tô Viviane. na mesma. Pra mim não é fácil, não. Eu tenho que ficar me É, instigando também. você já aprendeu alguma coisa inútil, que foi útil? Várias. Maravilhoso. Melhor coisa, Ah, aprendam coisas inúteis. Porque provavelmente elas não são úteis na construção de utilidade pragmática que a gente tem, né? Mas são úteis porque... E tem uma coisa legal nisso de aprender coisa... Quase sempre quando você vai buscar uma coisa inútil para você aprender, é porque você gosta, né? Ai, queria tanto aprender isso aqui parece tão legal, mas... Nossa, não vai servir para nada, né? Não vai servir para profissionalmente, deveria investir nisso, não. Mas quero... Vai te dar prazer, né? Vai te trazer um desafio e a exploração de um campo novo. E muitas vezes, né, eu tenho encontrado com muita gente que faz esse trajeto, a pessoa descobre naquilo que era uma atividade simplesmente prazerosa, né, do campo do, então, não útil, uma fonte de construção da reprodução da vida material. De repente a pessoa começa a ganhar dinheiro com aquilo. Ela fala assim, as pessoas começam a reconhecer um talento, reconhecer uma coisa incrível, e começam a falar, mas por que você não divide? Por que você não reparte? Né? Por que você não faz isso? E não... Eu acho que você deve conhecer também gente que de repente está vendendo um produto que foi construído a partir de uma atividade prazerosa, né? Que a pessoa foi buscar simplesmente pela contemplação, pela satisfação pessoal. Eu já fiz, estou fazendo agora, inventei agora, vou aprender a surfar, Silvia. me leva!
sabe? Me leva, mas só deixa a Sem, pandemia acabar, porque eu ainda tenho medo de sair, Karina. é, Então, mais pra frente eu vou pra você. vou aprender sim, Ó, não, não eu... sei se eu vou aprender ah, de ver, não sei se eu vou aprender efetivamente, mas eu vou passar pelo caminho, né? Vou passar pelo processo do erro e pela diversão do inusitado. Então, isso é muito gostoso. Isso é uma das coisas mais prazerosas do processo de aprendizagem, né? Aprendam coisas inúteis. Maravilhoso. A Adri bem que me lembrou aqui, surfar era a minha meta e dela em 2020. Só que 2020 não existe, né? Vai entrar no limbo. Então vai ficar para 2021, a gente vai junto com você. Camila Galvez, eu tinha certeza que você ia se identificar com o meu depoimento sobre o meu aprendizado na Terra. A Camila, gente, mora tipo, no interior de Santo André, tá? Ah, Ela contou aqui, minha vidinha no mato me traz 1000 aprendizados. Capinar, plantar, cuidar de galinha, pato, amo. É meu respiro para criatividade. Tem tudo olha a ver só, mesmo, tá né? vendo? É maravilhoso. Tem gente que Muito faz isso legal. super bem, né? Sem nenhum esforço, né? Porque já é natural. E é isso. E quando a gente estava falando aqui de desaprender isso, a gente tem uma parte, né? Aí dessa moçada de granja, né? Que a gente faz parte dela, né? Que a gente é viciado, talvez, muito mais do que quem está em regiões aí do interior e tal, nessa lógica de aprendizagem muito acadêmica, né? E romper com ela é muito poderoso. Uhum. A Lídia Danonf, tem uma história legal que, bem o que você falou, sabe, e procurar algum campo de conhecimento sem muita pretensão e acabar até trabalhando com ele. Com ele, ela virou adestradora de cães depois de ter Uau! feito alguns cursos para ajudar na educação das cachorrinhas dela. E ela acabou se apaixonando e ela é ótima nisso, gente. Ela é incrível com os bichinhos. Muito legal, né? Esses encontros são incríveis, né? Porque aí a pessoa é uma realização pessoal e profissional e que pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Uhum. Ó, tem um monte de gente querendo aprender a surfar aqui, viu? Já dizendo que a gente vai fazer um bonde da essência para a praia no ano que vem. O Rick falou, em 2020 a gente só lavou as mãos. Ah, e outro Foi um dia eu aprendizado vi. também, gente. Eu tive que aprender a lavar as mãos, viu? Porque quando eu vi pela primeira vez um profissional da saúde lavando as mãos, eu falei, meu Deus, eu nunca lavei as mãos desse jeito, né? E tá tudo bem, né? Exato. Aliás, já que a gente está falando disso, eu tinha uma outra pergunta para você. Porque eu acho que a gente tem, naturalmente, a gente sofre uma pressão, né? Que a gente sempre está se atualizando e de meio que tentar abraçar o mundo. Às vezes não só por uma pressão externa, mas nossa mesmo, porque a gente tem curiosidade pelas coisas, a gente quer Uhum. conhecer todas as coisas e talvez a gente tenha tanto tempo para isso. E eu senti que durante a pandemia rolou um agravante aí, né? Tipo, o mundo parou, mas eu não preciso parar. Chegou o apocalipse, mas eu preciso aprender e aprender. Você sentiu isso também? Senti, né? Acho que tem um tanto de passo a passo para você passar por essa crise que tinha lá. Escolha alguma coisa para você aprender, né? E aí você faça Exato. uma pós-graduação, né? Faça um projeto. Aí você falava, gente, se não bastasse eu ter que administrar todo o caos de um processo. Mudar a rotina já é extremamente desafiador, né? Sair de um espaço em que você já está acostumado e habituado a estar já é um processo árduo. E aí, além disso, faça um projeto, né? Faça uma pós-graduação, faça um curso. De novo, a gente está caindo num roteiro clássico, né? Não que eu... acho que tem um apelo aí muito grande da questão do ócio criativo, né? Se você vai sair das funções sociais clássicas que você estava acostumado a operar, é muito legal mesmo que você encontre outras formas de você
se vincular ou despender energia. Mas, enfim, isso é muito uma opinião pessoal e eu acho que tem muito a ver com o momento, né? E com a trajetória de cada um de nós. Mas essa pressão é muito ruim, né? Acho que não precisa. Você não precisa, né? Não se sinta obrigado a, né, fazer, aprender ou seguir um roteiro fixo. O que a gente está falando aqui é justamente amadurecer a possibilidade de autoconhecimento para seguir roteiros não pré-definidos, né? Roteiros que você mesmo trace de aprendizagem e às vezes eles podem ser orgânicos e não levar a um diploma, a um título, a um papel, né? Mas a uma experiência. E talvez essa experiência, num momento desse, que pode ser de contato, de assistir uma trajetória de vídeo sobre algum assunto específico, no YouTube, numa plataforma gratuita, né? Que pode ser muito mais prazeroso, efetivo para você, do que uma trajetória formal que vai te obrigar a seguir uma trilha fixa, né? Dar esse espaço. E isso não é fácil, né? Porque a gente já faz isso espontaneamente. Quando a gente entra ali no YouTube e começa a ver um determinado assunto, esse é o perigo, né? É que talvez você vai começar a seguir uma trilha que o algoritmo está te propondo, né? E não uma trilha que você se propôs e que você desenhou a seguir. E esse é o convite que a gente está fazendo, né? Experimente a informalidade, mas uma informalidade consciente, né? Que você está buscando ela, que você está trilhando ela através de um planejamento, de respostas e de coisas que te desafiam. E talvez você possa se surpreender positivamente com ela. Eu, particularmente, acho que pense duas vezes antes de se obrigar ou de criar uma outra pressão, né, formal, de processo de aprendizagem nesse momento que a gente está. Talvez ele seja um momento oportuno para você experimentar isso de uma forma mais livre. Essa pressão acho que pode até prejudicar o nosso próprio processo de aprendizagem, né, Cá? Pode, porque eu descanso e espaços de aprender coisas que talvez não sejam essas que necessariamente, num primeiro momento, vão te trazer um conhecimento utilitarista, o que a gente está dizendo aqui é exatamente isso. Podem te trazer fluxos de aprendizagem mais poderosos do que você vai trabalhando aí 8 horas, né? E depois partir para mais 4 de produção intelectual e de investigação muito árdua, né? Então, sim, acho que às vezes pode prejudicar. De novo, né? Não sou super especialista, né, nisso, mas acho que tem muito a ver com o momento de cada um, mas acho que existem formas aí disruptivas de fazer isso e mais saborosas, principalmente no momento que a gente está vivendo. Uhum. Caio, eu fico pensando aqui, porque eu mesma faço alguns desses cursos mais rápidos, né? Porque nem sempre é preciso, nem sempre você está afim de percorrer uma trilha de aprendizagem de longa duração, né? Mas eu fico pensando também no outro ponto, que a gente usar também de forma utilitária esses cursos, sabe? O quanto a gente pode cair num caminho que às vezes é superficial, né? E acho que talvez seja legal, de repente, ponderar isso, querer saber o que você pensa. Beleza, eu tenho uma trilha, né? Desenhei uma trilha para mim, que sim, esses cursos rápidos me ajudam muito, mas até como o Lu perguntou aqui, né? Pô, será que a academia ela também não te dá uma base para algumas formações, algumas profissões que outras trilhas não vão dar, né? Faz sentido? Eu acho que faz todo sentido. De novo, eu acho que tem uma correlação muito grande com a carreira, né, que você está trilhando. E acho que a academia é um espaço muito privilegiado também de uma reflexão
que pode estar desassociada com algo muito pragmático, né? Ou que tem que ser colocado em execução rapidamente, né? E esse espaço de reflexão e de aprofundamento, ele também ele é extremamente importante e rico. E eu acho que esse é um risco real, né? Um risco real de você ficar consumindo pílulas e não ter profundidade em nenhum assunto específico, né? Ou em nenhum conteúdo. Eu acho que esse é um risco que, de novo, eu acho que vai depender muito da trajetória profissional que você está trilhando, né? Se você quer virar um especialista num assunto específico e provavelmente um acadêmico, né, que vai construir toda uma rede de conhecimento num determinado campo, eu acho que vai ser importantíssimo você trilhar um processo muito consistente, muito aprofundado de consumo de literatura, né, de conhecer o estado da arte daquele campo, para produzir conhecimento e um conhecimento sólido, né, sistematizado, consolidado naquela área. Então, eu não tenho dúvida que essa é uma carreira importantíssima para a nossa construção social. E é uma carreira que eu ambicionei seguir durante muito tempo, fiz uma trajetória nela e respeito muito as trajetórias ou as pessoas que foram por esse caminho, né? O que a gente está dizendo aqui, de novo, é que esse caminho, ele não é o único caminho possível, né? E que hoje, de fato, existe um mercado em que um conhecimento um pouco mais horizontalizado tem uma importância muito grande também. E que para esse conhecimento mais horizontalizado, acreditar nessa autonomia e nesse desenvolvimento que é autoguiado, né, que parte de uma estrutura metacognitiva e de eutagogia, também é possível e tem sido muito valorizado, né? A gente tem visto muita gente ganhar força em trajetórias, em carreiras, muito mais por realizações de projetos, né, por aprender num caminho de execução, do que necessariamente um caminho mais acadêmico e mais formal. Então, eu acho que essa é uma reflexão importante, é uma reflexão que eu me faço também muitas vezes, de até que ponto, né, esse conhecimento que você está trilhando, ele tem consistência, né, ele tem profundidade, e é óbvio que essa profundidade, essa consistência, essa autocrítica, ela está muito correlacionada também, às vezes, a uma experiência de uma trajetória mais formal que você já teve, né? Às vezes, até para desconstruir essa trajetória formal, você tem que passar por ela em algum momento, né? Você tem que experimentar ela em algum momento. É mais fácil, né? Você, estando num lugar de quem já passou por isso, desconstruir e falar, estou fazendo outra trajetória, né? Mas também é um exercício para quem está vinculado mais a esse processo institucionalizado e acadêmico, olhar para carreiras muito consistentes e muito efetivas que se deram no processo não formal. Eu vou citar aqui, talvez a Simone, que é minha irmã, que estava aqui, que para mim é um exemplo clássico disso. A Simone fez psicologia e depois ela fez música. E ela começou a trabalhar no interregno dessas duas carreiras, né? Ela começou a trabalhar com musicoterapia. No momento em que a carreira de musicoterapia não existia ainda na formalidade, né? Não existia graduação, não existia pós-graduação. Era um campo novo de investigação, né? E ela foi construindo conhecimento no clinicar, né? Usando essas habilidades e no processo de investigação e de estudo disso, que vem, óbvio, vinha de uma busca teórica e vinha de uma execução pragmática. E ela foi construindo um campo de contato, né, de gente que trabalhava com isso também. Eram redes de influência onde ela dividia esse conhecimento. Depois de longo período nessa data, né, de ter participado da construção da associação, ela teve que fazer um curso formal na área para ser reconhecida por um grupo que vai construindo isso academicamente. Então, esses processos que são processos que são olha só.
O Instagram vai desligar na nossa Tá. cara. É muito triste ter que encerrar essa conversa com você, gente. Você é incrível. Eu tenho certeza que você contribuiu muito. A gente vai compartilhar com você que ficou com a gente até aqui esse link do mapa de aprendizado que a Ká trouxe. Ká, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Muito Você é incrível. obrigada, Silvia. Beijo. Beijo.